Capítulo 6. Amor, fonte da vida. No roteiro evolutivo em direção à perfeição, a crisálida divina desenvolve-se, revelando-se à medida que se nutre das experiências intelecto-afetivas que a encarnação oferece. No turbilhão das emoções primárias e dos esforços de aprimoramento, a criatura que caminha da imperfeição para a grandeza do Filho de Deus muitas vezes se perde nas teias da lei de causa e efeito, colhendo frutos amargos das atitudes de negação do amor determinadas pelos estágios de maturidade espiritual. Auto-obsessões e obsessões interpessoais são estabelecidas no jogo das relações passionais, frutos da ilusão da materialidade e seus jogos de poder e domínio, que obstaculizam a percepção e consciência das leis divinas dentro de si. Egresso de um passado de erros e acertos perante o bem universal, colhe o ser o fruto de seus plantios em sua própria alma e nos outros, construindo contextos reeducativos complexos no seio da família e das relações afetivas, em que os indivíduos alternam os papéis de vítimas e algozes, perpetuando ciclos de mágoas e lesões afetivas, até que, amadurecidos e sensibilizados pelo amor ou pela dor, abrem-se para o amor-doação que não quer retorno. Tal estado de maturidade da alma é consequência do contato do ser com a fonte divina dentro de si. Enquanto permanece preso nos conflitos do ego, enovela-se em sentimentos paradoxais e muitas vezes destrutivos. No entanto, quando se conscientiza da suprema paternidade e do incondicional amor do Pai, abre-se para a conexão com a fonte na intimidade do ser, retirando as forças afetivas dos núcleos neuróticos superficiais, defensivos e traumáticos para deslocá-los para a nutrição de profundidade, onde vigora a força e o poder real. Sendo a saúde a real conexão criatura-criador, cumpre auxiliar o enfermo a se reconectar com o bem que há em si, revitalizando as forças e os valores das atitudes alheias para reconhecer as possibilidades de realização em favor de si mesmo e do mundo a partir do autoencontro. Tal movimento de libertação só é possível quando a alma passa a olhar a si e aos outros com o olhar de amor do Criador do momento primeiro, guardando na alma a certeza do amor primordial que estruturou a vida. Tal consciência, aliada a uma visão teológica renovada pelos ideais de imortalidade, permite que o indivíduo se sustente sem as angústias das cobranças do amor alheio, reconhecendo que pode encontrar em si a capacidade de amar e acolher, servir e prosseguir, aguardando no tempo a resolução dos conflitos interpessoais que se apresentam temporariamente insolúveis. O auto-amor, portanto, é o caminho da paz para a alma e para alcançá-lo é necessário partir do contágio da experiência amorosa propiciado pelos instrumentos de Deus colocados a serviço da vida e sempre usar para o acolhimento integral e a libertação interior. Destinado a divinos fins, o espírito não se encontra terminantemente perdido em meio às sombras da ilusão, mas está momentaneamente encapsulado no não reconhecimento, até que o amor ou a dor o liberte para percepções reais mais profundas a respeito de si. Propiciar tal encontro com a verdade é o papel do terapeuta cristão, colocado na vida como instrumento do Pai, para a anunciação da verdade e do amor, pelo contágio da experiência amorosa que o preencha. Muito bem, a lição um pouquinho mais longa hoje, falando do amor como fonte da vida. E Dias da Cruz começa aqui nos 2 primeiros parágrafos, falando do processo de evolução, que faz parte da nossa trajetória, do quanto que muitas vezes nós nos perdemos nesse processo, como ele vai dizer, e nos emaranhamos, digamos assim, nas teias da lei de causa e efeito, em
consequência, muitas vezes vamos renascer em famílias ou em circunstâncias ou junto a indivíduos, né, que são, fazem parte de um contexto reeducativo que a lei propicia esses reencontros, esses retornos, onde as criaturas vão alternando as suas posições, não é? Até que em um determinado momento elas se propiciem a quebrar, a terminar com um ciclo negativo, um ciclo tóxico, um ciclo de ressentimentos e de mágoas que muitas vezes perpetuamos por um longo tempo. E a pessoa que consegue romper esse ciclo, né, esse ciclo de infelicidade, é alguém que atingiu então um nível de maturidade espiritual e emocional, resultado da sua conexão com a fonte divina, com Deus dentro dela. Então, quando nós conseguimos verdadeiramente, não somente de boca para fora ou cognitivamente, viver a conexão com Deus, viver o sentido mais profundo da nossa existência, nós vamos perceber, não é, que muitos dos conflitos que nós vivemos são decorrências do ego, e nós vamos então fazer como Dias da Cruz propõe aqui, retirando as forças afetivas dos núcleos neuróticos superficiais e defensivos, que é a maneira como o ego vive, se relaciona em competitividade, em defesa, em ataque, uma vida de instintos, e agora essa energia é redirecionada para a nutrição de profundidade, não é? Onde vigora a força e o poder real, ou seja, para esse contato com Deus, para a presença de Deus. Quando nós sentimos Deus e quando nós realmente sentimos na nossa intimidade, na intimidade das nossas células, do nosso ser, a grandiosidade, o verdadeiro sentido da vida, tudo aquilo que cai dentro desse âmbito de egocentrismo, de padrões neuróticos, nós conseguimos fazer uma mudança, porque agora o sentido da vida se alarga diante dos nossos olhos e aquilo para o qual nós dávamos importância, a importância, por exemplo, de estar certos, se torna a importância de estarmos fraternos. Então, o significado das circunstâncias, o nosso ver, a nossa percepção se muda e nós vamos nos nutrir, então, dessa fonte cada vez mais que nós estivermos em contato com ela, que é o Deus, vós sois deuses. Todos nós temos essa divindade, esse potencial dentro de nós. Então, daí a importância desse contato com Deus, de trabalharmos essa relação, que não é uma relação cognitiva, uma relação de entrega, procurando verdadeiramente abranger o nosso olhar e o nosso sentir, porque a partir do momento em que fazemos isso, o significado das coisas mais pequenas, as nossas birras, as nossas dificuldades, tudo começa a perder sentido ou a mudar de sentido. E nós ganhamos então uma outra vida, digamos assim. A gente se enche da vida em abundância a qual Jesus nos prometeu. E ele vai terminar aqui dizendo que esse movimento só é possível quando nós passamos a olhar para nós e para os outros com o olhar de amor do Criador no momento primeiro, não é? Guardando na alma a certeza do amor primordial que estruturou toda a vida. E essa consciência, aliada a uma visão mais ampla de Deus, digamos assim, né, permite que a gente perceba que nós temos a capacidade em nós de amar, de acolher, de servir e prosseguir, e passamos a viver já mais preenchidos de nós mesmos, do nosso próprio amor, e isso vai fazer com que as nossas relações fiquem melhores, porque já não vamos nos relacionar de uma posição de escassez, com demandas, com exigências e nos colocando sempre no centro de todas as coisas, porque agora nós somos amor
e vamos viver a partir desse paradigma da completude, de estarmos mais cheios ao invés de caminharmos vazios. Um abraço para todos.